Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Tudo bom? Que bom. Estão conseguindo me ouvir bem? O áudio está bom? Sim, Ótimo. Bom, hoje nós vamos discutir aquele artigo sobre meningite bacteriana que eu postei na plataforma para vocês, tá? É um artigo bastante interessante. E eu postei também umas questões, tá? Referentes ao estudo dirigido que nós vamos fazer com esse artigo. Tudo bem? Todo mundo baixou, todo mundo conseguiu ler, vocês tiveram bastante tempo para ler. Quem leu vai conseguir aproveitar bastante a aula. Quem não leu vai ficar um pouquinho aí perdido, tá? Por isso que eu envio o artigo com antecedência, envio as questões para direcionar a leitura de vocês, para que a nossa discussão, né, a discussão desse artigo possa ser bem mais produtiva e bem mais interessante. Então, eu quero que vocês abram o arquivo das perguntas, das questões aí, para que a gente possa dar início. Todo mundo conseguiu baixar o questionário? Sim ou não, gente? Todo mundo conseguiu baixar o questionário? professora, eu baixei, mas eu não sabia que era para hoje. Na verdade, eu não me atentei. Porque lá eu sempre coloco tudo bem explicadinho, né? Tudo bem descrito. Para que é o material e para quando? Eu coloquei que seria para a aula de hoje, tá? Mas tudo bem, tá? Pamela, você conseguiu ler o artigo? Deu para ler? Só não deu para responder as perguntas. Tá. Mas já temos meio caminho andado. Então, abram aí, por favor, o arquivo de vocês. Quem conseguiu abrir, Pamela, você pode abrir, mesmo que você não tenha respondido, para você acompanhar. Tá? Todo mundo abriu? Então, vamos à primeira questão. Quem pode ler para a gente aí? Alguém com uma voz linda e maravilhosa? Quem pode ler para a gente? Ninguém se habilita? Deixa eu só abrir aqui, professora, que eu ainda não consegui abrir. Tá bom, Paloma. Enquanto a Paloma está abrindo dela aí, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou aqui compartilhar a tela. Está. Professora, eu poderia até ler, mas eu estou no ônibus, estou acompanhando a sua aula. Tá. Vou demorar um pouquinho para chegar em casa, eu moro muito distante. Tá bom, tudo bem. Importante que você está no ônibus, mas está aqui com a gente. Mas eu vou Obrigada. ler aqui a primeira, tá bom? Vamos lá, então. Enquanto vocês vão abrindo aí, vão se organizando. Então, esse é um artigo referente, é um estudo dirigido, que nós vamos trabalhar hoje, já que, como eu falei para vocês, nós não estamos tendo a oportunidade de fazer essas discussões em sala de aula, na forma de seminário, com vocês apresentando ali os artigos, das pesquisas de vocês, seguindo o roteirozinho que eu sempre repasso para os grupos, para as equipes. E aí gera toda uma discussão bem legal, eu faço perguntas, mas como nós estamos nesse momento histórico, né, todo especial de pandemia, nós vamos ter que fazer essas nossas discussões por aqui mesmo, tá? Mas eu creio que também será bastante produtiva. Então vamos lá, primeira questão. Segundo o artigo de tema meningite bacteriana em pediatria, o que reduz a morbimortalidade em pacientes com meningite bacteriana?
o que faz com que haja uma redução na taxa de mortalidade em pacientes com meningite bacteriana? É fácil essa. Quem respondeu? Campanhas de vacinação. Campanhas de vacinação e o quê? O uso de antibióticos imediatamente, quando há suspeita. Isso, e a terapia antimicrobiana adequada, né? Não, desculpa, Paloma, a primeira questão, não. A segunda parte Não é essa. Não. A morbimortalidade em paciente que vai reduzir, na verdade, é o diagnóstico precoce e a terapia antimicrobiana adequada. Essa resposta que você deu é de uma outra questão. Tá? Num período lá que é um período que eles mostram lá, o artigo mostra, que se não me engano é de 2009 de 2000 a 2009, que houve uma redução e eles querem saber o que gerou essa redução. Deu para entender, Paloma? Aqui, no geral, o que reduz essa morbidade, né, dos pacientes, essa mortalidade, é justamente quando o clínico ele tem aquele cuidado de solicitar um diagnóstico, né, fazer o diagnóstico mais rápido possível, precocemente, e de porte, né, na espera desse diagnóstico aí, uma vez que ele já fez todo o processo lá da anamnese, né, investigou todos os sintomas, e se esse paciente se mostra com os sintomas, ele já inicia a antimicrobianoterapia ali de imediato, tá? Ou seja, é uma associação do diagnóstico precoce com a terapia antimicrobiana de forma adequada. É isso que, segundo o artigo, vem reduzindo a morbimortalidade em pacientes com meningite bacteriana. Tudo bem, Paloma? Conseguiu entender? Todo mundo entendeu? Sim, professora. É Pamela. Não é Paloma. Eu só quero te chamar de Paloma, porque eu já tive em semestres anteriores, acho que ela já até formou, uma aluna que era Lima. Aí eu vejo P Lima, já me vem à cabeça Paloma Lima. Pamela, não vou mais errar, Pamela, seu nome. Todo mundo entendeu essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Alguém colocou diferente? Ou não responderam? Sejam sinceros comigo. Todo mundo colocou isso? Vamos lá, quero ouvir a voz de vocês. Então, respondam para mim agora a segunda questão, que é muito longa, por isso eu vou ler. O que é meningite? Qual é o conceito de meningite? É um processo inflamatório das membranas leptomenígeas, que envolve o encéfalo e a medula espinhal. Muito bem. E essa inflamação, né, esse processo inflamatório, esse processo infeccioso, ele é decorrente do quê, Pamela? Decorrente da infecção, né? É uma resposta à infecção por um agente agressor, né? E esse agente agressor, em geral, ele é infeccioso. Esse processo inflamatório foi gerado por algo. Por quem? Por um agente. Certo? Que agente é esse? Depende, né? Se é meningite viral, é um vírus. Se é meningite bacteriana, é bactéria, tá? É um processo inflamatório nas membranas leptomenígeas. Vocês foram buscar saber o que envolve, o que engloba a membrana leptomeníngea? A membrana leptomeníngea, ela envolve a membrana aracnoide, que é a membrana intermediária das meninges que revestem o encéfalo, tá? O encéfalo e a medula espinhal, e a associação com a pia mater, que é aquela membrana mais interna, aquela membrana mais íntima, mais próxima lá do
do tecido encefálico, né, da massa encefálica ali com as suas células características desse tecido, tá? Então, a membrana leptomeníngea, ela é composta pela aracnoide, que é a membrana intermediária, e pela pia mater, tá? E essas membranas é um dos aparatos de proteção para o encéfalo, ok? Além do crânio, né, e outros elementos a mais. Então, a inflamação dessas membranas leptomeníngeas, que revestem, né, que dão essa proteção para o encéfalo, em resposta a um agente agressor, é o conceito, né, representa aí o que a gente conhece por essa infecção, essa doença bastante delicada, que pode deixar sequelas terríveis, que é a meningite. Certo? Todo mundo ali também colocou mais ou menos isso, mas Pamela, a sua resposta tá perfeita. Só faltou esse complementozinho aí, tá? Para dizer o motivo da inflamação, o motivo do processo inflamatório. Tá bom? Mas Tá bom. tá certinho. Até aí tudo tranquilo, gente? O artigo, o que vocês acharam do artigo? É um artigo que aparentemente ele é grande, né? Mas a leitura dele é uma leitura bem tranquila, está muito bem escrito e não tenho certeza que não demandou muito tempo para vocês lerem, porque foi é uma leitura gostosa. Eu gostei de ler o artigo. Vamos para a terceira. Agora eu quero que alguém leia. Só eu estou lendo. Só eu que vou ganhar ponto. A incidência de meningite nos últimos anos apresenta uma redução significativa, cerca de 50% de 2000 a 2009, com reflexo na mortalidade. O que levou a esse resultado? E aí, o que vocês colocaram? Aí entra a campanha de vacinação, né? Que era a Isso, resposta muito da bem. outra, né? Isso, que você confundiu lá com a primeira questão. Então, aí já entra as campanhas de vacinação e o quê? E o uso de antibiótico imediatamente com a suspeita de meningite, quando há suspeita. Muito bem, perfeito. Tá? Campanha de vacinação e o uso de antibióticos logo que há suspeita, estou suspeitando que é meningite, né? O paciente está com todas as características. E aí já entra logo com o antibiótico. Claro que conhecendo, né, todo a questão dos sintomas e sabendo que antibiótico usar. Não vou usar qualquer antibiótico, eu tenho que saber quais são os micro-organismos, que tem até uma questão mais para frente que fala disso, tá? Resposta de uma questão mais à frente. Eu tenho que conhecer quais são os micro-organismos mais comuns causadores da meningite bacteriana, para eu poder entrar com antibiótico. Eu não vou tratar o paciente com qualquer antibacteriano ali sem ter um conhecimento, certo? Então, a resposta é campanha de vacinação, principalmente contra quais micro-organismos? Que o artigo fala também. Contra hemófilos, né? O que são micro-organismos hemófilos? Vocês acham? Pela etimologia da palavra, mais uma vez a biologia se mostrando ridiculamente fácil, extremamente fácil. Seja o sangue. Isso, micro-organismos que amam o sangue, né? Que tem afinidade pelo sangue. Olha, hemo vem de sangue, filo vem de quê? De afinidade. Então, aqueles micro-organismos, campanhas de vacinação, especificamente, né? Basicamente ali, voltada para esses hemófilos, né? É isso que o artigo fala. Campanhas de vacinação, principalmente contra esses hemófilos, que têm afinidade pelas células sanguíneas, né? Pela corrente sanguínea. Até aí tranquilo? Se valesse ponto, quem já estaria com 3 acertos aí? Só a Pamela acertaria as 3? Olha lá, gente, vamos nos despertar. Quem sabe isso possa ser
Questão de prova. Giovana, você quer fazer alguma pergunta? Apareceu aqui que você levantou a mão. Não, professora, eu também acertei essas 3. Ótimo, que legal, que bom. Então, vamos lá. Quarta questão. Vocês acharam difícil? Quem resolveu todas as questões? Vocês acharam que estava difícil? O que vocês acharam? Não, professor, o artigo ele está numa linguagem bem compreensível e as perguntas estão acessíveis. Tá Dá para bem achar direto, tudo praticamente, né? Quem lê o artigo, olha a pergunta, já sabe onde buscar a resposta. Acho que não tem nada assim muito complicado. Então, quarta questão. Quem pode ler a quarta questão? Eu vou começar a chamar pelo nome. Eu leio, professora. Vamos lá, Dani Castro, leia lá a quarta questão para a gente. Quais são os micro-organismos causadores mais comuns da meningite? Quais são? Pode começar respondendo, Dani. Pelo que eu vi aqui, diz que resulta mais comumente da disseminação hematogênica de micro-organismos a partir de um local de infecção distante. Não. Isso daí já é resposta para uma outra pergunta. É o que leva a meningite. Professora, é esse pneumococo e a meningococo? Meningococo e pneumococo? Isso. Não, também, não. E, professora, são os vírus, né? Muito bem, quem falou vírus? Giovana. Muito bem, Giovana. São os vírus. Assim, para quem lê o artigo, né? Eu sei que deve ficar aquela dúvida lá para vocês, porque quando a gente fala, a Pamela falou meningococo e pneumococo, né? Que o meningococo nada mais é do que a Neisseria, a meningite causada, né? Pela Neisseria meningitidis. O pneumococo é o Streptococcus pneumoniae, por isso chamar de pneumococo, e o outro meningococo é a Neisseria meningitidis, por isso meningococo, tá? De meningite, e o outro pneumococo de Streptococcus pneumoniae, tá? Então, para quem não sabe. Então, quando vai se falar dos micro-organismos que são os causadores mais comuns de meningite bacteriana, aí eles entram, Pamela. Mas, no geral, a questão está perguntando aqui, ó, no que diz respeito, aqui, ó, quais os micro-organismos causadores mais comuns de meningite? Então, meningite em geral, não estou especificando meningite bacteriana, tá? Então, eu deixo em aberto ali também para meningite viral. Então, os micro-organismos mais comuns, se vocês forem ler o artigo com mais cuidado, vocês vão ver que são os vírus, como a Giovana acabou de falar aí para a gente, certo? Então, resposta da quarta questão, vírus, tá? Os micro-organismos causadores mais comuns da meningite são os vírus. Alguém ficou com alguma dúvida? Sim ou não? Tudo certo? Tudo tranquilo? Posso dar continuidade? Pode, professora. Quinta questão, quem pode ler? Posso ler, professora? Quem? Lucas. Leia, Lucas. Vamos lá. No que diz Representante de respeito, turma. no que diz respeito à patogenia, o que resulta a meningite bacteriana? O que você colocou? Ela resulta mais comumente da disseminação hematogênica do micro-organismo a partir de um local da infecção distante. Muito bem. Foi só. E aí? Só colocou isso? Foi. Tem um complementozinho também, né? Que fala sobre como é que ela inicia. E sendo que ela costuma ser precedida, né? Ocorrer concomitantemente.
Ou seja, Isso aí. essa disseminação, primeiro, o que é a disseminação hematogênica? Mais uma vez, a etimologia vai responder para vocês, só vocês olharem para a palavra. Disseminar é espalhar, né? E o que é hematogênico? Hemato vem de sangue, né? Ou seja, disseminação através da corrente sanguínea. Então, a meningite, ela resulta dessa disseminação através da corrente sanguínea do micro-organismo que está causando, que irá causar, né, o processo infeccioso, de um foco de infecção, de um ponto de infecção. Esse micro-organismo entra na corrente sanguínea e se espalha. Sendo que a bacteremia, ela costuma precedê-la, ou seja, vir antes dessa disseminação. E o que é bacteremia? Vocês sabem? Lembram o que é bacteremia? Bacteremia nada mais é do que a presença de bactéria no sangue, tá? Bacteremia, presença de bactéria no sangue. Então, eu tenho que ter primeiro a bactéria no sangue para que ela possa se espalhar. Concordam comigo? Então, ela pode ser precedida ou pode acontecer ao mesmo tempo, né, que a bacteremia. Deu para entender? Ficou confuso? Deu, professor. Deu todo mundo? Então, vamos lá. Sexta questão. Quem pode ler a sexta questão? Eu vou escolher aqui. Deixa eu ver. Eu leio, professora. Vai, Giovana. Estava olhando para o teu nome mesmo. Eu sabia. Peraí, deixa só. Vamos lá. Cite 2 exemplos de micro-organismos causadores comuns mais frequentes de meningite bacteriana na faixa etária de 0 a 1 mês e 3 exemplos na faixa etária de 1 a 3 meses. O que você colocou? Eu coloquei 2 da Streptococcus. Aí, professora, que eu grifei no... Tá, vamos lá, estou esperando. Estou no celular. Tanto num período, numa faixa etária, quanto na outra, né? Os micro-organismos estão bem parecidos, né? A frequência de causadores de num período e no outro são bem parecidos. Só muda, acho que 1 ou 2 micro-organismos ali. Mas o que você colocou? Escherichia coli, de 0 a 1 mês. E o que mais? São 2 exemplos. Streptococcus, como é? Agalactite, né? Agalacte. Streptococcus agalacte. Isso, certo. Eu já acertou a primeira. Escherichia coli e Streptococcus agalacte, tá? Vocês poderiam ter colocado também no 0 a 1 mês Listeria monocytogenes, Klebsiella, várias espécies de Klebsiella, né? Por isso está Klebsiella sp e várias outras bactérias gram-negativas. No 1 a 3 meses, Giovana, o que você colocou? Eu coloquei Streptococcus pneumonia, aí coloquei Escherichia coli e eu coloquei aquele do primeiro também, Streptococcus agalacte. Outro nome. Isso, coloquei esses 3. Muito bem, muito bem. Poderia ter colocado também o Haemophilus influenza B, que também é um dos causadores mais frequentes de meningite bacteriana na faixa etária de 1 a 3 meses. Tá? Então, esses aqui, dependendo da faixa etária, vocês viram lá na tabela, existem micro-organismos que são mais frequentes. Vocês viram lá? Várias faixas etárias. Uhum. No adulto, vocês lembram qual era no adulto? Lembram? É o Streptococcus, né? Streptococcus, pneumoniae, Neisseria meningitidis, né? Que são justamente os pneumococos e os meningococos. Todas as vezes que vocês virem pneumococo, está falando de qual agente etiológico?
Streptococcus pneumoniae. Quando vocês ouvirem meningococo, está falando de qual agente etiológico? Neisseria meningitidis. Tá? 7ª questão. Posso falar, professora? Se a senhora vai poder me ouvir. Quem é? Quem é? Tayane. Tayane? Tô no ônibus. Tá. Quais as manifestações clínicas mais dramáticas da meningite aguda? Quais são aquelas... Só um momentinho. O que você colocou? Respondeu? O início súbito, com manifestações rapidamente progressivas de choque, Muito bem. hipercoagulação intravascular disseminada e redução do nível de consciência, resultando em morte de dentro do trato respiratório superior ou gastrointestinais, seguidos por sinais inespecíficos de infecção do FNC, com letargia e irritabilidade. Desculpa a Pode memória. levar rapidamente à morte, né? Em poucas horas, o paciente que apresentar essas manifestações ali súbitas e bastante graves, né, pode ser levado a óbito em poucas horas, ok? Ou seja, aquele início súbito, né, aquela bacteremia súbita, aquela disseminação bacteriana ali de forma rápida, levando ao choque, né, que é quando a taxa de bactéria na corrente sanguínea já está bastante excessiva e já se espalha para todos os órgãos e tecidos, levando esses órgãos à falência, né? E aí é muito difícil, quando chega no choque séptico, né, em casos assim, quadros de choque, é muito difícil fazer o processo de reversão. Em geral, quando o paciente chega nesse estágio, se não houver interferência divina, né, se não tiver um milagre de Deus agindo ali, provavelmente o paciente será levado a óbito em poucas horas. Então, essas são as manifestações clínicas mais críticas, né, mais dramáticas, mais delicadas da meningite, no caso aguda. Deu para entender? Sim ou não? Sim, professora. Sim, professora. E agora está bem fácil, né? Querem alguma questão dessa na prova? Sim. Quem falou não, tá tão facinho. Professora de preferência, se todas 7 questões daí, tá bom. Tá? Vou pensar no teu caso, Pamela. Quem sabe? 8ª questão, facílima. Posso Quem pode fazer? ser? A 8ª. Eu faço, professora. Vamos lá, Dani. Dani gostou de ler. Qual exame é considerado padrão ouro, o mais importante no diagnóstico da meningite? O que você colocou? Eu vi aqui que é o exame líquido cefalorraquidiano. Muito bem. Que tem o como mais sigla, importante. que é o padrão ouro, né? Que é o mais importante, que é o mais como é que eu posso? Revelador em termos de diagnóstico. Que tem como sigla LCR, né? Líquido cefalorraquidiano. Aí ele diz que tem outros testes laboratoriais também, como... Tem, que vão ser abordados na 9ª questão. Quer ler? Nona. É. Quais outros testes laboratoriais que devem ser realizados para o auxílio no diagnóstico e a avaliação do comprometimento sistêmico em pacientes com suspeita de meningite? E aí, quais são os outros exames? O padrão ouro é o exame do líquido cefalorraquidiano, né? Que eles fazem várias avaliações nesse líquido. Eles vão avaliar vários parâmetros. Mas além do LCR, existem outros exames que também são indicados para auxiliar, para fechar o diagnóstico. E para avaliar também, né, o comprometimento sistêmico. O que seria esse comprometimento sistêmico? É quando você veja ali uma disseminação ali generalizada do processo infeccioso, né, para ver em que estágio de infecção aquele paciente pode estar. Qual é a resposta?
Hemocultura com 50% de positividade, hemograma completo, eletrólitos, glicose, função renal e o da coagulação. Esses devem ser realizados para auxílio do diagnóstico e avaliação do comprometimento sistêmico. Muito bem, perfeito. Agora eu quero, para complementar, que você me diga o que é uma hemocultura. Mais uma vez, é só olhar para a palavra, Dani. Hemocultura. Analise etimologicamente a palavra. Pesquisa bactéria no sangue, né, professora? Imaginei no sangue. Isso, muito bem. O objetivo da hemocultura é pesquisar, né, investigar a presença de micro-organismos no sangue, tá? Seja ele bactéria, seja fungo, seja vírus, né? Mas no caso do vírus eu já vou ter que fazer um processo ali diferenciado, né? Porque o vírus, ele infecta outras células, certo? Então, hemocultura é a cultura do sangue. Eu pego o sangue, coloco no meio de cultivo e vou avaliar o crescimento, se há crescimento de micro-organismo ali. Como eu estou fazendo uma hemocultura visando investigar a presença de bactéria, uma vez que eu estou investigando meningite, se for bacteriano, eu estou investigando a bactéria, né? Se for meningite viral, eu vou buscar encontrar a presença de vírus lá no sangue. Então, eu estou fazendo ali uma cultura de sangue com o objetivo de investigar a presença de micro-organismos no sangue. No caso, se for bactéria, eu vou ali tentar encontrar a bactéria no sangue. Deu para entender, gente? Então, a palavra hemocultura, cultura de sangue, tá? Hemo de sangue, cultura de cultivar. Eu cultivando ali aquele conteúdo sanguíneo, vou deixar num ambiente favorável, de temperatura, com nutrientes, umidade, e depois de um certo tempo eu vou avaliar para ver se há presença de micro-organismo ali. Se eu estiver investigando uma infecção bacteriana, vou investigar a presença de bactéria, ver se tem bactéria. Se eu estiver investigando uma infecção viral, eu vou buscar ali encontrar vírus naquela cultura. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Hemograma completo também, para avaliar como é que está o quadro, né, do paciente, né, como é que estão as suas células de defesa, né, glóbulos brancos, como é que está a questão dos glóbulos vermelhos, certo? Eletrólitos, avaliar ali como é que estão os níveis de eletrólitos, né, de íons na corrente sanguínea daquele indivíduo, no organismo daquele indivíduo, se ele perdeu muito eletrólito, se ele precisa fazer reposição de eletrólito. Glicose, em geral, um paciente que está com infecção nas meninges, né, por bactéria, seja com meningite bacteriana, ele tem as taxas, o nível de glicose reduzido. Por que, gente, ocorre essa redução do nível de glicose? O que vocês acham? O que vocês deduziriam? Eu tenho meu nível lá normal, né, de glicose. A gente tem uma taxa de glicose normal ali na corrente sanguínea. O indivíduo ali sofreu um trauma ou então algum processo ali infeccioso que levou a infecção lá das suas meninges. Nesse momento começou a aumentar a quantidade de bactérias, né, se for meningite bacteriana, na corrente sanguínea desse indivíduo. E aí, o que você espera que aconteça com a taxa de glicose na corrente sanguínea desse indivíduo? O que vocês acham? Hein? Alguém pode chutar alguma coisa, falar alguma coisa aí, só para saber que vocês estão aí, estão vivos? Professora, fica Baixa baixa a glicose? Muito bem. Por que fica baixa? Porque glicose é o quê? Glicose é alimento, né? Glicose é nutriente. Bactéria ama glicose, bactéria ama açúcar. Quem é louco por açúcar aí? Quem gosta de um doce? Eu. As bactérias, não, claro que não todas, né? Tem bactérias que não têm a glicose como seu nutriente de preferência.
Tá? Tem bactérias que irão metabolizar outros tipos de carboidratos, certo? Outros tipos de carboidratos, né? De polissacarídeos para obterem nutrientes. Mas a maioria delas gosta de glicose. Então, a glicose está ali e o que elas querem? Elas querem se multiplicar, elas querem se reproduzir, proliferar. Para elas proliferarem, elas têm que se nutrir, elas têm que se alimentar. Porque se elas não ficarem fortes, como é que elas vão ter bebês? Como é que elas vão proliferar? Elas têm que comer, né? Passando fome que elas não vão se dividir. Então, a taxa de glicose diminui bastante. E esse é um parâmetro também que o clínico, né, laboratorial, ele vai prestar bastante atenção ali, tá? Na questão da taxa de glicose que é reduzida. Verificação da função renal e a coagulação, ok? São outros parâmetros que são investigados. Foi a 9ª questão essa, né? 10ª questão. Quem pode ler a 10ª? Quem pode ler a 10ª? Vou escolher. Jameson. Vamos ouvir uma voz masculina novamente, que desde que o Lucas falou, só a mulher que tem falado. Cadê? Boa noite. Jameson ou Jameson? Como raramente o micro-organismo causador da meningite bacteriana? O médico, professor. É a Como 10ª raramente... questão. Isso, vai lá. Tá, estou tentando ler. Como raramente o micro-organismo causador da meningite bacteriana é conhecido desde o início da terapia. Um plano de tratamento empírico geralmente precisa ser formulado no que consiste esse plano. No que consiste esse plano? O que consiste, né? O que é esse plano empírico? Uma vez, né, que raramente... Essa, professora. Você fez? Não, Jameson? Não. Quem fez essa pode responder para a gente. Meio ponto para quem responder. Acabou o tempo. Demoraram muito. Quem pode responder essa para a gente? Ninguém? Mas vocês entenderam a questão? Conseguiram entender a questão? O que a questão diz? É que dificilmente, né, raramente, o causador, né, o agente etiológico da meningite bacteriana, ele é conhecido desde o início da terapia. Tá? Há uma suspeita pela anamnese, pelo quadro clínico do paciente, certo? O clínico suspeita, o médico suspeita, mas ele não tem como dizer certeiramente que seja a meningite bacteriana. Mas pela experiência dele, ainda mais se for um médico infectologista, que já tem anos de experiência e já passaram vários pacientes por ali pelo consultório dele apresentando os sintomas bem parecidos e que no final do diagnóstico foi visto que era meningite bacteriana. Mas raramente se sabe, logo no iniciozinho, tá? Porém, para que esse paciente possa ter chances de ter uma recuperação, né, caso seja uma meningite grave ali, e até esperar o diagnóstico, o paciente talvez já tenha sido levado a óbito, há necessidade de se fazer um tratamento empírico, né? Isso que está falando aqui, tratamento empírico. Vocês sabem o que é empírico? O que é empirismo? Empirismo são conclusões que você busca ter por meio da observação. Tá? Empirismo, eu estou observando e aí eu vou tirar conclusões dessa observação. Tá? Então, tratamento empírico baseado na observação lá do paciente é o quê? Consiste no quê, gente? Deu para entender melhor com essa explicação a pergunta? Deu, gente? Sim, professora. Então,
O que seria esse tratamento empírico que o artigo trata, que o artigo fala? É uma terapia prévia, né, gente? Eu estou vendo que o paciente está todo... Deixa eu ver se tem algo piscando aqui. O paciente tem todos os sintomas da meningite bacteriana, certo? Então, eu conhecendo como clínico experiente, eu vou fazer logo o quê, gente? Eu vou logo buscar entrar com um tratamento prévio. A gente não viu lá mais para cima que o que reduziu bastante a mortalidade foi justamente iniciar esse tratamento previamente, né? Procurar fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento com o antibacteriano, o antimicrobiano específico. Então, o tratamento empírico nada mais é do que a terapia prévia do paciente, a terapia antecipada antes de chegar o diagnóstico, tá? A terapia prévia do paciente suspeito, né, que apresente suspeita de meningite bacteriana, com antibacterianos, né, com antimicrobianos adequados. Principalmente aqueles o quê? Aí já entra o conhecimento do clínico em relação aos micro-organismos causadores mais frequentes, os que causam mais, né, os que estão mais presentes nos diagnósticos de meningite bacteriana. Quais são aqueles micro-organismos que mais causam a meningite bacteriana? São dois que a Paloma falou lá na frente. São justamente os... A Paloma não, professora. A Pamela, Nossa Senhora. Pamela. Professora, vai me Vai dar se meio formar ponto. com esse nome, mana. Hã? Quero meio ponto. Vai ter que se formar com esse nome agora. Poxa, É o agora jeito. eu vou ter que te dar meio ponto se eu errar mais uma vez. Já estou ficando com vergonha. Mas o que a Pamela falou lá no iniciozinho em relação aos micro-organismos mais frequentes como causadores de meningite? São os pneumococos e os meningococos. Eu sei que esses aí são os principais causadores de meningite. E aí o médico, né, o clínico já vai logo entrar com um tratamento específico para esses micro-organismos, que tem grande chance do paciente logo ter bons resultados até chegar ao diagnóstico dele. Então, deu para entender o que é a terapia empírica? Sim ou não? Sim. Tratamento baseado na observação do que, gente? Dos aspectos clínicos do paciente, o que faz com que o médico ele tenha como procedimento ali, fazer o quê? Iniciar uma terapia prévia, né, precoce ali com antimicrobianos específicos para os principais micro-organismos que causam aquela infecção, que no caso da meningite bacteriana são quem? Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, e a Neisseria meningitidis, que é o meningococo. Certo? Sim ou não? Sim, professora. Certo, professora. Então, vamos para a 11ª, então. Vai, quem pode ler a 11ª? Eu leio, professora. Quem é? Dani. Vamos lá, Dani. Em que momento a terapia antimicrobiana específica é recomendada, resultando em alteração na terapia empírica? O médico fez lá a terapia empírica, né? Porque ele não conhece. Não, se eu explicar, eu vou responder. Então, deixa eu ficar calada. Eu não sei se é isso. Responde. Quando ele reconhece o agente causal, ele deve mudar a terapia. Isso. Muito bem. O que um clínico, quando ele está em busca de saber, né, de uma resposta do problema do paciente, né, saber qual é a doença, o que ele busca?
Ele busca saber quem está causando, né? Quem é o agente etiológico, quem é o causador de todo aquele mal. A terapia empírica, ela é realizada quando eu ainda não sei. Quando eu não sei, né, raramente se sabe logo quando o paciente chega, eu tenho que pedir os exames. Quando eu não sei, mas eu conheço os sintomas, eu faço a terapia empírica, tratamento prévio com antimicrobianos, para os micro-organismos que mais causam aquele tipo de infecção. Aí eu comecei a tratamento empírico. Aí um belo dia, né, o paciente chegou com o resultado do exame. Tá aqui, doutor, o resultado do exame. O paciente ou o parente do paciente, já porque como é um caso, né, um tipo de infecção, de patologia delicada, em geral esse paciente pode estar ou internado, né, ou em casa sob cuidados de terceiros. Mas chega alguém lá com o médico e diz, ó, tá aqui o resultado. Aí o médico vai olhar, aí pá, aí ele vê lá, Streptococcus meningite, né, inflamação das leptomeninges, causada a presença do micro-organismo é quem ali? Streptococcus pneumoniae. Ou Neisseria meningitidis. Bingo, o médico estava certo desde o início lá da terapia empírica. Mas quando ele chega ali, né, no agente causador, no agente etiológico, e aí ele interrompe a terapia empírica, se necessário, ou ele continua sabendo que aquele micro-organismo era o causador que ele já desconfiava. Ou, se não era, ele interrompe a empírica e começa a fazer a terapia específica com antimicrobianos específicos para aquele agente etiológico. Deu para entender? Sim. Eu fiz todo esse aparato, mas a resposta é o que a Dani falou lá no início. Em que momento a terapia específica é recomendada? Resultando em alteração da terapia empírica. No momento em que eu conheço o agente etiológico que causa a infecção. Certo? No momento que eu conheço o agente causador. Ok? Ok. Professora? Oi, quem falou? Quem está falando? Poderia também colocar essa resposta quando os resultados da cultura estivessem disponíveis, que está escrito aqui no artigo. O tratamento deve ser modificado para seguir as diretrizes para os patogênios específicos. Se eu colocasse essa resposta... Não está certo, mas também não está errado, mas também não está certo. Porque, de repente, na cultura, você encontra um resultado divergente do LCR. O LCR diz que é um micro-organismo que está ali. A cultura diz que é outro. Então, você tem, na verdade, você só faz o tratamento específico quando você fecha o diagnóstico. Eu sei já quem é. Eu não tenho dúvida nenhuma mais. A cultura, né, a hemocultura é apenas um dos exames que auxiliam no diagnóstico. O padrão ouro é o LCR, né? O exame do líquido céfalo-raquidiano. Se ele diz uma coisa e os outros exames divergem, eu tenho que investigar mais. Aí, quando eu sei realmente quem é o causador, aí sim eu faço o tratamento específico. Deu para entender? Quem foi? Foi a Giovana, foi? Deu para entender a Pamela. Ótimo, Pamela. Olha, agora acertei, tá? Meio ponto, professor. Meio ponto para mim, que acertei. 11ª, foi a 11ª, né? Vamos para a 12ª. Eu vou ler, professor. Quem? Quem é que vai ler? Shirley. Vamos lá, Shirley. No que diz respeito à terapia antimicrobiana específica, qual o melhor tratamento antimicrobiano para a meningite causada por Neisseria meningitidis? Meningitidis, isso. Neisseria meningitidis. Isso. Esse diplococo aí. Oi, sim. Digamos, né, que lá nessa analogia, né, nesse exemplo que a gente está dando, o médico chegou a fazer o tratamento empírico, depois ele já conhece quem é,
Isso, ele já conhece quem é o agente etiológico. Esse agente etiológico é a Neisseria meningitidis, né? Causadora lá da meningite bacteriana, ou seja, um meningococo. Qual é o tratamento específico? Aí ele entra com a penicilina, né? IV de 4 a 6 doses diárias. Aí, para quem tem alergia à penicilina, ele entra com o clorafenicol, que é uma alternativa mais recomendada. Muito bem. Agora, para ficar um pouquinho mais interessante nessa resposta, para que a Shirley ganhasse um pontinho, eu te perguntaria, Shirley, qual o mecanismo de ação da penicilina? É o quebrar o anel beta-lactâmico, né? Ela é um beta-lactâmico, tá? Qual é o mecanismo de ação da penicilina, que é um beta-lactâmico? Ai, professora, não vou ganhar um ponto. Agora eu quero te dar um ponto, Shirley, vai. Posso responder, professora? Bora, Pamela, responde aí. Olha, meio ponto. Não, Pamela, não é a sua hora. Meio para mim, meio para Pamela. Por favor, professora. Bora, respondam. Deixa a Paloma responder, acabou o período, de pontuação. Inibe a síntese da parede celular bacteriana. Muito bem. Olha, se ainda tivesse valendo, você acertaria. Era, professora. Eu sabia. Tá, você iniciou a resposta. Você iniciou a resposta, mas eu quero saber como inibe a síntese da parede celular bacteriana. Mas como ela faz isso? Na transpeptidação, tanto das bactérias gram-positivas... Interfere na transpeptidação, beleza. Mas como ela interfere na transpeptidação? Inibindo, olha, essa palavra é chave, gente. Inibir. Inibir, bloquear. Ela inibe, ela bloqueia a transpeptidase. E a transpeptidase é quem? Uma enzima que realiza a transpeptidação. E o que é a transpeptidação? Ligação peptídica das cadeias laterais de tetrapeptídeos da cadeia linear de peptídeo-glicano. Só isso. Só isso. Já estariam com um ponto bonito. Mas prova. Que ponto mais difícil é esse, professora? Muito fácil, gente. Vivo falando. A Shirley merecia esse. Eu acho que vocês devem sonhar com isso, porque eu só vivo falando de inibição disso, inibição daquilo. E vocês não podem errar isso na prova. Não vou errar. Só para ganhar esse ponto. Então, agora me respondam aí. O mecanismo de ação do clorafenicol, que também é o alternativo no caso, né, de pessoas alérgicas. Mecanismo de ação do clorafenicol. Ai, não Quero tá ver. Aqui. Bora, Paloma. Égua, vocês só querem responder por ponto. Vocês são muito interesseiros. 100 pontos, só para me fazer feliz, para me agradar. Quem responde? Vai, Paloma. Né? Quando é por mim, vocês não estão nem aí. Tá bom, deixa, eu vou responder. O clorafenicol inibe a síntese de proteína, gente. Onde ele age? De que forma? Ele se liga à subunidade 50S do ribossomo. E é o ribossomo que é a organela responsável por sintetizar as proteínas, né? O leitor da célula. Quando o clorafenicol se liga à subunidade 50S, lá do ribossomo, o que acontece? Ele inibe ali a ligação peptídica entre os aminoácidos da cadeia de polipeptídeo que vai se formar. Certo? Sim ou não? Eu ia falar isso, mas aí... Tá vendo só, Pamela, para me fazer feliz, você não fala, né? Só por pontos. Mas vamos lá. Vou perdoar vocês dessa vez. 13ª. Qual tipo de meningite evolui mais rapidamente para a cura? Qual tipo de meningite evolui mais rapidamente para a cura? Meningocócica. Muito bem.
A meningite meningocócica. Quem foi que respondeu? Shirley. Shirley. De novo você, Não, Shirley. Agora vai teu ponto, Sheila. Agora vai teu A ponto. meningite meningocócica é causada por qual agente etiológico? Eita, Lívia. Eras, professora, é golpe baixo essas perguntas assim. Muito fácil. Eu falei lá em cima. Eu estou voltando aqui o artigo. Acabou o tempo. Cadê? Pela... Tá aqui ela. Neisseria meningitidis. É essa mesma. Por isso, meningococo. Meningitidis, meningococo. Tá? Então, a meningite meningocócica é causada pela Neisseria meningitidis. Neisseria. Vou botar o nome da minha cachorra. Olha, tá vendo só, Shirley? Já é para você estar com 1,5 ponto. Daqui a pouco nem ia mais fazer a prova. Poxa. Você não está aproveitando as oportunidades que eu estou te dando. 14ª questão. Bora. Tá acabando. Quem pode responder essa? Quem pode ler e responder? Qual a taxa geral de meningite bacteriana em crianças de países desenvolvidos e em países em desenvolvimento? Qual é a taxa, digamos, como se fosse assim, qual é a taxa de meningite lá nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido? Não que eu esteja falando desses países, tá? Não que o artigo esteja mostrando nesses países. Mas é tipo como eles tivessem pego uma média dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, né? Dos que estão em desenvolvimento. E eles viram, né, que em países desenvolvidos a taxa é uma, e nos países em desenvolvimento a taxa de meningite bacteriana é outra. Qual é a resposta? De acordo com o que vocês viram no artigo. 4,8. 4,8 em que países? Desenvolvidos. Desenvolvidos. E em países em desenvolvimento, quanto? 8,1%. Por que vocês acham que nesses países, né, as taxas são desse jeito? Por que em países desenvolvidos a taxa ela é bem menor? Vocês acham? Não é difícil. Porque são países, né, que têm uma, como eu posso dizer, um sistema, né, de amparo à saúde, um sistema que eles... Quem está falando? Shirley, eu acho que Eles mais têm melhores que o condições. SUS, né? Pois é. Oi. Tem mais condições do que os em desenvolvimento. Isso, muito bem. As pessoas têm um poder aquisitivo melhor, têm condições de se cuidar de uma forma melhor, de ter um plano de saúde, de ter uma condição de higiene melhor, uma condição sanitária melhor, né? E nos países em desenvolvimento, isso daí ainda está caminhando a passos curtos, certo? Então, a tendência é essa, a taxa de meningite ou de outras doenças infecciosas serem menor em países desenvolvidos e maior em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Para finalizar, essa daqui seria uma questão, uma das mais fáceis da prova, se fosse a prova. Quem pode finalizar com a 15ª questão? Eu, professora. Quem é? Daiane. Tayane? Leia, Tayane. Leda. Qual tipo de meningite bacteriana que mais representa risco de mortalidade e sequelas neurológicas para o paciente? É a pneumocócica. Muito bem. É a pneumocócica, ou seja, ela é causada por qual tipo de micro-organismo? É Daiane, né, que está falando? Espera aí, professora. Qual é o micro-organismo? Até me perdi aqui. Ai.
pessoa tem que lutar muito para responder essas perguntas aí. Muito fácil. Vocês falaram que estava fácil. Professora. Ai, professora, desde... Muito bem. Quem falou Você que estreptococcus? Eu, Dani. Dani, Streptococcus o quê, Dani? Streptococcus já tem várias espécies. Ai, meu Deus. Pneumonia. Pneumone. Isso, Streptococcus pneumone. Agora, mecanismo de ação, ela vai te perguntar. Era, professora. Não vou perguntar mecanismo de ação. Meio Tá? ponto aí pra gente, professora. Vou pensar no caso de vocês, assim, se vocês precisarem lá numa possível verificação final, que eu espero que ninguém fique. Todo mundo vai passar direto aí, né? Todo mundo está no 8º, doido para se formar. Vão passar tudo direto. No que depender de mim, vão passar direto. Só vai depender de vocês agora. Está nas mãos de vocês. Bom, gente, então... Essa foi a nossa atividade de hoje, foi a nossa aula de hoje, tá? Esse estudo dirigido, bem interessante, né? Que fala de um tema que é bastante frequente aí, né? Em postos de saúde, em hospitais. A meningite ainda assim é uma infecção que traz bastante sequelas e problemas para não só crianças como adultos. O meu irmão teve meningite ainda na condição de recém-nascido. E hoje em dia ele faz farmácia aqui na Examage, né? Está no 4º semestre, ele é da turma FAR 4NB. Teve meningite, graças a Deus que foi a viral, né? Que a viral é a menos grave, digamos assim. A bacteriana é uma das mais graves. E a pneumocócica, né? Causada pelo Streptococcus pneumoniae, é uma das mais graves, podendo trazer sequelas terríveis. Graças a Deus ele... teve uma evolução muito boa para cura, rápido o curado, sem sequelas, sem nada, e hoje está super bem aí. E quando eu estava escolhendo o artigo, eu achei interessante falar de meningite bacteriana, porque foi algo de meningite, né, pediátrica, porque foi algo que eu vivi lá na minha adolescência, né? Eu tinha 15 anos quando aconteceu isso, e foi uma situação muito triste e delicada para nossa família. A gente achou que pudesse perder o meu irmão, né? Mas graças a Deus ele está aí com saúde e vendendo saúde. Então, por hoje é só. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E na semana que vem, nós vamos fazer a nossa revisão. Semana que vem, né? Dia 17. E na outra semana já começam as provas. Certo? Já começam as provas. Mas eu tenho certeza, né, que vocês irão ter muito sucesso na prova, porque vocês estão estudando, não é verdade? Eu sei que vocês que não quiseram responder o mecanismo de ação, a Pamela respondeu, né, o iniciozinho, mas vocês não quiseram responder completamente para vocês não mostrarem tudo que vocês sabem. Vocês querem guardar isso para a prova. E eu vou buscar entender dessa forma, né? Tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês e até semana que vem, tá? Um bom final de semana aí para vocês. Boa noite. Boa noite.